E aí, gente, tudo bem? Olha lá, hoje a gente vai treinar o teu raciocínio em relação ao cálculo do NOx dentro das questões, tá? Então, a primeira questão colocada no comando da questão, ele pergunta qual é a variação do NOx do nitrogênio, tá? Até chegar no produto dos plásticos e pigmentos. Então ele cita a amônia, ele fala que a amônia tem vários produtos, mas ele quer saber a variação quando o produto é plástico e pigmento. Então a gente tem que saber o NOx do nitrogênio aqui no ácido cianídrico e no da amônia. Como a gente já viu, o cálculo do NOx, para você desenrolar as questões, você tem que ter em mente, tá, memorizado alguns dados, tá bom? Então, no estudo anterior, hidrogênio geral vale mais 1. Só vai valer menos 1, lembrando, se ele tiver em presença de hidreto, né? Se for um hidreto metálico, que é onde o hidrogênio ele acaba sendo mais eletronegativo do que o metal, tá? Então, nesse caso, seria menos 1. Não é o caso aqui da amônia, é o geralzão, então é mais 1. Mais 1 vezes 3, mais 3. Isso tudo aqui tem que dar quanto? 0. Então, o NOx do nitrogênio aqui vale quanto? Menos 3, beleza? Quando você vai calcular aqui, mesma coisa. Hidrogênio vale quanto aqui? Mais 1, tá bom? E o nitrogênio, ele é da família o quê? 5A. Então, se ele é da família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele está precisando de 3 para alcançar os 8. Então, o NOx dele vai ser quanto? Menos 3, tá? Então, o NOx do nitrogênio aqui é menos 3. E o NOx do nitrogênio embaixo também é quanto? Menos 3. Então, a variação do NOx, ela é nula, né? Então, a variação do NOx, ela é 0. Eu acho... Eu não estou com o comando aqui, mas se eu não me engano, é a letra A, tá bom? Então, verifique aí no comando um pouco antes do vídeo e facilzinha essa, né? Então, galera, seguindo aqui, resolução de cálculo do NOx, tá? Próxima questão, ele te dá essa reação química e ele pergunta no comando da questão qual o número de oxidação do cloro. Aí, quando a gente vai olhar a reação, tem cloro aqui no reagente, tem cloro aqui e cloro aqui. Só que você tem que se atentar numa parada que ele fala no comando. Ele quer do cloro que está nos sais formados. Então, quando ele fala formado, tu já tem que entender que está no produto, ou seja, depois da seta, tá? Então, ele quer desse cloro e desse aqui. Então, bora lá. Mesmo raciocínio, beleza, gente? Vamos aqui colocar. O oxigênio, no geral, se ele tiver em substância composta, vale quanto? Menos 2. Só muda se fosse peróxido ou superóxido, tá? Então, aqui só tem um oxigênio, menos 2 vezes 1 dá quanto? Menos 2. Isso tudo tem que dar quanto? 0. O sódio, você tem que lembrar que o sódio ele é da família o quê? 1A. Então, se ele é da família 1A, o NOx dele vale quanto? Mais 1. Só tem um sódio, mais 1 vezes 1, aqui sobe quanto? Mais 1. Então, gente, qual é o número que vai entrar aqui no meio para zerar isso? Você tem um positivo e tem menos 2. O único número matematicamente bom aqui vai ser qual? Mais 1, né? 1 mais 1, 2. Menos 2, 0. Então, o NOx, nesse caso aqui do cloro, vale quanto? Mais 1. Quando você vem para cá, para o outro sal formado aqui, que é o cloreto de sódio, você pode começar por aqui ou pode começar por ele, tá? O cloro, ele é dos halogênios, então ele é da família o quê? 7A. Se ele é do 7A, ele já tem 7 elétrons na camada de valência. Então, só está faltando um elétron para ele estabilizar com os 8 elétrons. Então, se só está faltando um, ele precisa ganhar um. Então, o negativo que ganhou, menos 1.
Então, o NOx dele aqui foi direto, né? Menos 1. Como ele só quer do cloro, nem precisava você fazer da molécula toda. Então, a resposta seria, respectivamente, mais 1 e menos 1, tá? No comando da questão também, letra A, beleza? Continuando, galera, mais uma questão, tá? Dessa vez ele pede, nessa reação aqui, dada, o número de oxidação do bromo, respectivamente na ordem. Então, bora aqui por parte, tá? O bromo aqui, ele está em forma de íon. Por quê? Porque ele tem uma carga. Esse tracinho aqui não é um erro, não, tá? É uma carga negativa e quando ele não aparece nada é como se fosse menos 1, beleza? Então, quando ele está em forma de íon simples, o NOx é a própria carga. Então, aqui o NOx do bromo vale quanto? Menos 1, beleza? É bem simples, né? Quando você olha aqui para o lado, o bromo, ele está acompanhado do oxigênio. A gente já viu que o oxigênio, o NOx dele vale quanto, gente? Menos 2, né? No geral. Então, aqui a gente faz 2 vezes 3, que dá quanto? Menos 6. Se a substância não tivesse carga, a gente faria igual a 0. Mas aqui tu tem um tracinho negativo. Então, aqui é como se a carga fosse o quê? Menos 1. Quando a substância apresenta carga, o total tem que ser igual à própria carga. Então, vamos raciocinar matematicamente. Você tem menos 6. O resultado tem que dar a carga, que é quanto? Menos 1. Então, qual é o número que vai entrar aqui? Matematicamente, só tem um, que ser mais 5, né? Então, mais 5 menos 6 resulta em quanto? Menos 1, que é a carga que já estava. Então, o NOx do bromo, nesse caso aqui, ele vale quanto? Mais 5, beleza? Acompanhando aqui a reação. A gente vai ter, aqui não tem bromo, aqui tem. Então, bora lá calcular. Mesma história, tá? O oxigênio tá aqui no canto direito, né? Então, aqui a gente faz menos 2. Tem 2 oxigênios, menos 2 vezes 2, menos 4. Isso tudo tem que dar quanto? 0. O hidrogênio, mais 1, né? Só tem 1. 1 vezes 1, mais 1. Então, qual é o número que vai entrar aqui no centro para zerar isso? Mais 1. Tu já tem menos 4. Então, o único número que entra aqui seria o mais 3. Então, o NOx aqui seria quanto? Mais 3. Lá no comando da questão, quando você mata esse aqui, tu já tem alternativa, tá? Não precisaria fazer o último. O último, gente, é curioso. Por quê? Porque aqui tu tem hidrogênio, o oxigênio tá no meio, ele não tá na ponta, tá? Então, quando ele tá na ponta, geralmente você calcula primeiro o lado esquerdo, que é o hidrogênio, depois tu pula pro direito, que é o oxigênio. Mas agora não, agora deu uma trocada porque não é um oxiácido isso, tá? Então, o oxigênio tá no meio. Então, bora fazer da esquerda para a direita, tá? O hidrogênio vale quanto? Mais 1, só tem 1, mais 1. O oxigênio vale quanto? Menos 2, só tem 1, menos 2. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Então, o bromo aqui, ele vai valer quanto? Você tem um positivo com menos 2, isso tem que dar 0, então o bromo aqui valeria quanto? Mais 1. Então, o NOx do bromo é quanto aqui? Mais 1, tá? Que foge do geral, porque o bromo é um halogênio, tá? Então, se liguem nessa posição aqui de hidrogênio e oxigênio não estarem em oxiácidos, priorizem eles para matarem o terceiro elemento, tá bom? Mais uma questãozinha aqui, tá? O comando da questão, ele pede qual o NOx do cobre e qual o NOx do ferro, beleza? Então, a gente vai iniciar aqui por cima. O cloro, ele é um halogênio. Então, se ele é um halogênio, ele é do grupo 7A. Se ele é do grupo 7A, ele já tem 7 elétrons na camada de valência. Então, está faltando 1, né, para ele alcançar os 8. Ele precisa ganhar um elétron. Então, o NOx dele vai ser quanto? Menos 1. Todos os halogênios, NOx menos 1, direto. Cloro só tem 1. 1 vezes 1, menos 1. Isso tudo tem que dar quanto? 0.
Então, para zerar, o NOx do cobre só pode ser o que, gente? Mais 1. Então, aqui, NOx do cobre, mais 1. Quando a gente vem para esse composto aqui, a gente tem um parêntese. Dentro desse parêntese, a gente tem um NO3. Gente, o NO3, tá? Ele apresenta uma carga que tu pode considerar fixa, tá? Essa carga aqui, tu considera menos 1, beleza? Porque se a gente fosse fazer o cálculo aqui, daria menos 1. Então, aqui, considera menos 1, tá? Aqui, ó, menos 1. Tudo isso aqui. Quantos eu tenho? Fora do parêntese, tu tem o índice 2. Então, tu tem 2. 2 vezes menos 1 dá quanto aqui em cima? Menos 2. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Então, para dar 0, o NOx do ferro vale quanto? Mais 2, beleza? Então, só se atentem para isso. Apareceu NO3, raciocina para o menos 1, já joga aqui que os dois aqui valem quanto? Menos 1, tá? Multiplica normal e 0 em cima. Então, a resposta aqui seria mais 1 para o cobre e mais 2 para o ferro. Se eu não me engano, no comando da questão, é letra A, tá bom? Mais uma questãozinha aqui, tá? Nessa questão, gente, no comando, ele pede o valor do número do NOx, número de oxidação dos enxofres, tá? Então, bora por parte aqui. O enxofre está acompanhado do oxigênio. Oxigênio no geral, NOx vale quanto? Menos 2. Você vai multiplicar. 2 vezes 2 dá quanto aqui? Menos 4. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Matematicamente, qual é o número que vai entrar aí para zerar? Então, só pode ser o oposto, né? Mais 4. Então, o NOx aqui do enxofre, nesse composto, vale quanto? Mais 4, tá? Neste caso, gente, a gente cai no íon composto, né? Porque você tem a molécula, mas tem uma carga. Essa carga aqui é um 2-. Então, a gente já sabe que o resultado em cima tem que dar menos 2. Mas bora passo a passo. Oxigênio, o NOx vale quanto? Menos 2. Você tem quantos oxigênios? 4. Então, vai ficar menos 2 vezes 4, que aqui em cima vai dar quanto? Menos 8. Isso tudo, se não tivesse a carga, daria 0, mas tem. Então, se tem a carga, tudo vai ter que dar menos 2. Então, vamos raciocinar. Você tem menos 8. Isso tem que dar menos 2. Qual é o número que vai fazer com que dê esse resultado? Só mais 6, né? Por que mais 6? Porque mais 6 menos 8 dá quanto? Menos 2. Então, o NOx aqui, nesse composto, seria quanto? Mais 6. Então, a resposta seria mais 4 e mais 6. Eu não estou com o comando da questão, mas verifiquem aí. Então, galera, uma questão bem simples, tá? Ele te dá um texto e dentro do texto, lá no comando da questão, ele pergunta o NOx do ferro. Então, bem rapidinho aqui. Oxigênio, o NOx dele no geral vale quanto? Menos 2. Você tem quantos oxigênios? 3. Tu vai fazer 2 vezes 3, que aqui em cima vai dar quanto? Menos 6. Isso tudo tem que dar 0. Qual o número que vai entrar bem aqui? Você tem menos 6, então vai ser o inverso, né? Vai ser quanto? Mais 6. Não te deixa levar na ideia de que o ferro é mais 6. Isso aqui é uma carga total. Quantos ferros você tem? Na molécula você tem 2. Então, você vai pegar essa carga e nada mais justo do que dividir, né? Por eles. Então, cada ferro vai ser o quê? Mais 3. Então, a resposta seria NOx mais 3. Se eu não me engano, aí no comando, letra D de dado, tá bom? Mais uma questãozinha aqui bem simples, tá? Raciocínio teórico, ele nem te pede cálculo nem nada. Ele só pergunta o que acontece do reagente para o produto com estânio, tá? Aí ele coloca lá se perde próton, ganha próton, perde elétron, ganha elétron. Então aqui o teu raciocínio é o seguinte. O estânio, ele está no estado simples dele, tá? Então aqui o NOx dele, se ele está sozinho, substância simples, NOx vale quanto? 0. E de 0 foi para quanto? Para mais 4. Então bora relembrar. Quando você tem carga positiva, perde.
E quando você tem carga negativa, ganha, tá? Mas perde o quê? Ganha o quê? Se tu tá tratando de número de oxidação, é elétron, tá? E se tu tá com carga negativa, você tá ganhando elétron. Então, se ele passou de 0 e foi para mais 4, ele tá positivo, ele está perdendo o elétron. Quantos elétrons ele está perdendo? 4 elétrons, tá? Então a resposta é: perdeu 4 elétrons. Se eu não me engano, no comando da questão, está escrito perdeu 4 elétrons. Não sei direito a letra que eu não estou com o comando. Mas o raciocínio é esse, beleza? Mais uma questãozinha bem simples. No comando da questão, ele pergunta qual é o NOx do manganês, tá? Então vamos lá. Oxigênio e substância composta vale quanto NOx? Menos 2. Você tem 4 oxigênios. 2 vezes 4 vai subir quanto aqui? Menos 8. A regra é clara. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Quando você pula lá para o outro lado, você tem o K. O K, gente, é o potássio. Potássio, ele é da família 1A. Então, se ele é da família 1A, o NOx dele vale quanto? Mais 1. Só tem um potássio, então vai subir mais 1. Qual é o NOx do manganês? É o número que fizer zerar, né? Então, você tem mais 1, já tem menos 8. Qual é o número que está faltando aqui no meio? Mais 7. Então, mais 1 com mais 7, mais 8. Menos 8, 0. Então, o NOx aqui do manganês, ele vale quanto? Mais 7. Bem simples, né? Então, galerinha, mais uma questão aí, tá? Essa questão veio no Enem de 2014. Ele te dá um texto falando de espécies nitrogenadas e proliferação e tal. A charada tá só numa frase lá. Ele pergunta em qual etapa está a espécie nitrogenada mais oxidada. Então, quando você lê esse mais oxidada, é o número de oxidação maior, tá? Então, a gente vai fazer de todos e ver aí onde está mais nitrogenada, né? A espécie nitrogenada mais oxidada. Então, vamos aqui para o primeiro. Nitrogênio, gás de nitrogênio, N2. Aqui está uma substância simples, né? Vamos relembrar. Quando você tem substância simples, quando é um único tipo de elemento químico. Então, regra para substância simples, o NOx vale quanto? 0, beleza? Vamos aqui para a etapa 1. Etapa 1 está de cara com a amônia aqui. A amônia, hidrogênio, se não for hidreto, vale quanto? Mais 1. A gente tem quantos hidrogênios? 3. Então, vai subir aqui mais 3. Isso tudo tem que dar quanto? 0. Então, se tem que dar 0, quanto é que vale o NOx do nosso nitrogênio? Menos 3, tá? Então, beleza, calculamos aí. Vamos para a etapa 2. A gente tem o íon amônio aqui. Gente, carga positiva, né? Então, a gente faz aqui mais 1. Temos 4, mais 1 vezes 4 dá quanto? Mais 4. Isso tudo tem que dar a própria carga. Apareceu carga, você não iguala a 0, tá? Você iguala a própria carga. Então, se só tem 1 mais, isso tudo tem que dar quanto? Mais 1. Qual é o número que vai entrar bem aqui para isso aqui dar mais 1? Então, só tem um número possível aí. Vai ser o menos 3, tá? Então, menos 3 com mais 4 dá quanto? Mais 1, beleza? Vamos vir para cá, para a etapa 3, né? Na etapa 3 aqui, NO2 menos, de novo, ó, íon composto. Então, a gente já sabe que o resultado vai dar quanto? Menos 1. Aqui, gente, o oxigênio vale menos 2, você tem quantos? 2. Então, 2 vezes 2 dá quanto? Menos 4. Isso tudo vai dar a própria carga. Então, qual é o número que vai entrar aqui? Você tem menos 4, tem que dar menos 1. Então, aqui vai dar quanto? Mais 3. Por que mais 3? Porque mais 3 menos 4 dá quanto? Menos 1, tá? Vamos subir aqui. Mais um íon composto. Um íon com a carga o quê? Menos 1. Então, tu já sabe que vai ter que ser igual à própria carga, tá? Então, vamos ver aqui. Oxigênio, menos 2. Você tem quantos?
3. 2 vezes 3, menos 6. Qual é o número que vai entrar aqui para poder dar menos 1? O único número favorável aí seria o mais 5. Por que mais 5? Mais 5 menos 6 é igual a menos 1. Então, olha só, a gente tem mais 5 aqui, nos outros deu menos 3, mais 3. O que a gente verificou? Que o maior número de oxidação é no NO3 menos 1. Então, se é o maior número de oxidação, essa aqui é a espécie mais oxidada. E essa espécie, ela está em que etapa? Na etapa 5, tá? Então, você marcaria lá, etapa número 5, beleza?